Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, só que agora é para dar aula de geografia. Eu espero que vocês estejam super bem e novamente eu quero dizer para vocês que eu estou com muitas saudades, tá? Pense positivo que logo logo a gente vai se ver, beleza? Pessoal, último tema do livro 2 de vocês, tema 4, diz assim: povos e comunidades tradicionais. É um capítulo muito pequenininho no livro de vocês, um capítulo muito facinho que não tem dificuldade nenhuma para ser explicado e muito menos para ser compreendido, tudo bem? Então vamos lá comigo. Pessoal, os povos das comunidades tradicionais, eles possuem alguns aspectos gerais. Quais são esses aspectos? Eles possuem uma cultura própria, eles possuem um território próprio e eles possuem um recurso próprio. Vamos pensar, por exemplo, nos indígenas. Eles têm uma própria língua, mesmo que tenham etnias diferentes, mas eles têm uma etimologia linguística semelhante, ele tem uma territorialidade semelhante, ele tem modos de se vestir ou de não se vestir, né, semelhantes também. Da mesma forma como os seringueiros, os castanheiros, os ciganos, todas essas comunidades, elas têm esses aspectos importantes e semelhantes, tudo bem? Além disso, as comunidades tradicionais, geralmente elas se dividem ou em grupos, ou em tribos, ou em comunidades. Não são as mesmas coisas, pessoal. Olha só, um grupo é simplesmente um aglomerado de pessoas, pura e simplesmente isso. Uma tribo é um aglomerado de pessoas, porém com identificações próprias. E a comunidade é um aglomerado com identificações próprias e unidas. Então percebam que uma vai complementando a outra, mas só que uma não é igual à outra, tudo bem? Então grava aí na cabeça de vocês. Grupos, tribos, comunidades. Além disso, todas as comunidades possuem especificamente o usufruto da terra. O que é utilizar o usufruto? É apenas utilizar para a sua sobrevivência. A agricultura para os povos das comunidades tradicionais não é feita para o comércio e pura e simplesmente para o comer, para o sobreviver. Dessa forma, existe no pensamento dessas comunidades a conservação da natureza. Eles não querem pegar os recursos naturais para vender, para se apropriar, e sim para viver em comunidade com essa natureza, viver respeitando essa natureza, tudo bem? Por último, em relação a esses aspectos gerais, as comunidades, os grupos e as tribos, elas possuem uma relação fraterna entre si. O que é uma relação fraterna? É uma relação amorosa, laços de fidelidade. Elas não vivem individualmente, muito pelo contrário. As pessoas de uma tribo, de uma comunidade, de um grupo, elas vivem muito em união, um ajudando o outro. Tenha consciência de que um precisa do outro, tudo bem? Próximo tópico do livro de vocês vai falar sobre a territorialidade desses povos. O que é território? Território não é só um lugar, gente. Existe uma diferença entre você morar em um lugar e entre você gostar de um lugar. Nem sempre quem mora no lugar gosta de viver ali. Mas, geralmente, os povos das comunidades tradicionais são pessoas que amam o lugar onde estão, que têm laços de identidade, lembranças fraternas, lembranças culturais. É igual você pegar uma pessoa que mora lá naquele sítiozinho, lá distante, lá no fundo do mato. Ele ama estar ali porque ele tem uma relação de pertença com aquele lugar. Tudo bem? Além disso, a questão do território tem a ver com as tradições, o fato de como ele fala, o dialeto que ele usa, os modos como ele pratica os artesanatos, as lembranças dos encontros, a musicalidade daquele lugar. Tem toda uma tradição, uma história por detrás daquele lugar. Por último, existe a preservação como forma de luta, porque nós sabemos que esses lugares onde essas comunidades vivem são questionados por pessoas que querem tirar essas pessoas de lá, porque sabem de algumas riquezas que esse lugar tem. Tudo bem?
Próximo tópico do livro de vocês se diz conflitos históricos. Infelizmente, nós sabemos que essas comunidades elas foram muito maltratadas historicamente, ou porque foram dizimadas, ou seja, foram mortas cruelmente, né? Já falei infelizmente para vocês de como é que eram feitas. Não é vergonha nenhuma como professora dizer que eles foram decapitados, que eles foram torturados, que eles foram amarrados, que eles foram violentados. Isso já falei para vocês e falo e repito, né? E além de eles terem sido dizimados, eles foram escravizados. Nós sabemos que os nossos indígenas e que os nossos africanos foram cruelmente escravizados como se não fossem pessoas. Não é verdade? Nós também temos os conflitos atuais que essas populações e comunidades vivem. Quais são os conflitos atuais? Essas terras onde essas comunidades vivem são motivos de disputa de terras, questão de uma amplitude de território. Geralmente as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, vivem em lugares muito grandes. E aí a população que se diz mais inteligente, mais civilizada, quer tirar parte desse território dos indígenas e dos africanos. Além disso, também tem o motivo de que esses lugares têm muitas riquezas, como petróleo, como ouro, como marfim, como urânio. Todos os minerais muito importantes e que estão exatamente nos lugares onde essas comunidades se localizam. E por último, tem o conflito de causar impactos ambientais. As queimadas que essa população que se diz inteligente pratica, a assoreação do solo, né? A infertilidade do solo, as erosões. Então tudo isso faz com que essas comunidades lutem pelo seu espaço, pela sua tradição, pela sua história, pela sua memória. Tudo bem? Então é importante que a gente valorize essas populações, essas comunidades e que a gente dê força para o modo como elas defendem a natureza e o lugar que vivem. Tudo bem? Então, pessoal, por hoje é só. Este foi o conteúdo do capítulo 4 de vocês, o nosso último conteúdo. Eu vou estar colocando lá na plataforma 4 páginas de dever sobre esse conteúdo que eu acabei de explicar. Antes de vocês fazerem esse dever, assistam novamente essa aula que eu estou explicando para vocês, leiam detalhadamente o livro de vocês do capítulo 4 e também procurem outras formas como o YouTube, outros canais. E aí sim vocês peguem essas páginas para fazer. São as páginas 34, 35, 37 e 39. Não se preocupem em anotar agora, porque eu vou colocar lá no fórum para vocês essas páginas. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e que a gente logo possa se ver pessoalmente, tudo bem? Um beijo no coração.